Prazer, Mirko, o professor de física. Eu sou Azaf, estudante do IFBA, de ensino médio. Ok, vamos começar? Boa. Então, me conte o que você conhece de eletricidade. Curso de eletricidade, eu cheguei até segunda legião na corrente contínua e agora estou aprendendo corrente alternada. Perfeito. Então, por exemplo, você saberia como montar a instalação elétrica desta sala? Não. Não. Então, vamos começar a ver algumas coisas. Vamos começar por exemplo. O que é um interruptor? Você sabe que a eletricidade é conduzida de um polo positivo, de um polo negativo para um polo positivo, através de algo capaz de conduzir a eletricidade. Bom, na verdade, a eletricidade, os elétrons em particular, são conduzidos por praticamente todos os materiais, inclusive o mármore. A resistência do mármore é extremamente alta, a resistência de materiais ferrosos, ou metais em geral, é, digamos, relativamente baixa. É relativamente no sentido que é alta ou baixa em função a um referencial. Por exemplo, você ouviu falar de supercondutores? Supercondutores são materiais que têm uma resistência praticamente zero. Janusz, machst du die kurz sauber oder das eine zu Legst du mal Leg 2? Ich habe jetzt die Minute sind die geringer. Das kannst du benutzen. Ist jetzt so wie wenn du das so lutschen würdest. Du wirst einen Durchfall bekommen. Nur gibt's hier richtig. Dann ist ja alles okay. Ah, cool. Das schafft es. Aber es läuft halt trotzdem Stickstoff aus. Eu não sei se você viu a lei que liga a potência dissipada, a tensão e a corrente. Se você pegar a equação potência igual tensão vezes corrente, sabendo que a corrente é igual a tensão sobre a resistência, isso aqui é E ao quadrado sobre V ao quadrado sobre R. Se você tem um supercondutor, significa, olhando a fórmula dessa forma, aplicando uma certa tensão, imagina uma resistência que tende a zero, mas não é zero, a potência tende a infinito, se você olhar a equação desta forma. Na verdade, nesse momento eu queria explicar que se a resistência é zero, a potência dissipada é zero. Essas são duas baterias conectadas em paralelo. Se eu fizer isso aqui e eu crio um curto-circuito, isso aqui começa a esquentar. Porque é um curto-circuito. A corrente passa, toda a corrente que está disponível aqui, passa por este fio que tem uma resistência relativamente baixa. Então, vale essa relação V quadro sobre R. E se as baterias conseguissem manter uma tensão constante, a potência seria extremamente alta. Na verdade, tem outra equação que você pode deduzir, que é I quadro R. Depende de como você considera o gerador de tensão. Se é um gerador de tensão ou é um gerador de corrente. Quando é um gerador de tensão, significa que a tensão é constante. Então você deve usar esta equação. Porque, na verdade, não existe em prática um gerador de tensão constante, porque depende da quantidade de corrente que você absorve. Ele consegue te dar até uma certa quantidade. Depois, ele não consegue manter a tensão constante e você vai ter que ir para esse tipo de equação. O interessante é que se R vai a zero, a corrente de qualquer forma será limitada pelas baterias que você usa, pelo gerador que você usa. Então a potência é zero, ele não esquenta, não dissipa calor. É interessantíssimo porque toda a energia vai ser convertida em campo magnético. Agora voltamos para os nossos propósitos e vamos ver. Está ligado. Esse circuito, um eletricista que monta um circuito desse tipo em casa é um eletricista que não vai fazer muita carreira na vida. Porque o cliente vai reclamar muito, a luz fica sempre ligada. A única forma de desligar a luz é isso aqui. Mas não é prático. Então vamos ver que é um interruptor. Esse aqui é um interruptor. Só para te mostrar. Esse parafuso aqui é conectado por baixo a esta parte metálica aqui. O mesmo vale para o conector com o parafuso preto.
é conectado a esta parte aqui. E esta alavanca aqui serve justamente para abrir e fechar o circuito. Então, você sentiria a vontade de montar o interruptor? Esse é o circuito mais simples para ligar e desligar uma luz. Vamos abrir porque não quero descarregar as baterias. Ok. Você conhece os operadores lógicos AND, OR e NOT? Vamos construir um circuito AND? Bora. Esse não é um interruptor, é um desviador. Você tem um canal central, que é exatamente esse, no qual você pode conectar o fio, perfeito, aqui, nesse que você está trabalhando. No outro, você pode escolher se conectar o fio num terminal vermelho ou no outro terminal vermelho. Perfeito. Esse é o circuito N. E agora estamos prontos para fazer o circuito OR. Perfeito. Agora você pode escolher um ou o outro. E você criar a tabela de verdade. 0, 0, 1, 0 e a luz está ligada. 1, 0 e a luz está ligada. 1, 1 e a luz está ligada. Fraquinha, mas não tem problema. Vou mostrar por quê. Não temos problemas. Mesmo que as baterias não dão conta, a gente tem a solução. Gerador. Por outro lado, tem outro circuito legal que podemos montar. É um circuito interessante porque é usado, por exemplo, nas escadas. Você está no andar de baixo, de noite, precisa subir a escada, liga a luz na parede. Quando chega em cima, como desliga aquele de baixo? Como é que desliga a luz sem ter que descer e usar o mesmo interruptor que você usou para ligar? Podemos montar o circuito e depois eu te mostro no quadro o esquema de funcionamento. Estamos colocando os LEDs agora. Se eu conectar desta forma, o LED liga. Mas se eu inverter a polaridade, não funciona. Isso é uma questão de semicondutores. A questão é que você vai precisar de 2 canais nos quais jogar a corrente, a eletricidade. E você deixa sempre um com a corrente e o outro sem. Esses 2 canais são esses que estou montando agora. O circuito está pronto. Em primeiro lugar, provavelmente você já viu, quando começaram a estudar eletricidade, não sabiam bem o que é que estava se movimentando nos fios. Então, escolheram dizer que esta corrente sai do polo positivo e entra no polo que chamaram de negativo. Na verdade, depois foi descoberto que a se movimentar suas cargas negativas. Então, são os elétrons que saem do polo negativo e vão na direção do polo positivo. O importante, como estava dizendo, é deixar sempre um dos 2 fios polarizado, ou seja, com a carga elétrica lá podendo circular. Nesse caso, eu escolhi esse fio aqui, porque a alavanca está nesse. Então, digamos que você esteja em cima da escada e queira descer. Você está perto desse desviador, não desse. Então, não tem problema, porque você tem eletricidade à disposição. Está nesse polo, é só jogar esse para cá. Você desce a escada e o que é que você faz? Interrompe o fluxo nesse fio aqui. Mas, quando você aperta, você tira o contato nesse lado, nesse fio, mas ao mesmo tempo você deixa a corrente disponível no outro fio, porque se chegar outra pessoa lá em cima da escada, simplesmente aperta e poder ligar a luz. Desce a escada, desliga. Quer subir de novo, vem aqui, vai, e assim por diante. Esse é o esquema elétrico, para controlar uma luz de 2 pontos distantes. Agora, esses são 3 pontos
Esses são 20 pontos. Existem duas soluções. Existe uma solução que na verdade vale para todos os pontos que você quiser. Se usa um inversor. Infelizmente eu não tenho como peças para montar esse inversor aqui. Mas colocando dois deviadores em pontos específicos e colocando inversores aqui, eu posso simular o funcionamento de um inversor. Como funciona o inversor? O inversor funciona de uma forma que você ou conecta esses cabos desta forma, ou quando você aperta o botãozinho, ele troca esses dois cabos. Ok, está ligado. Desliga lá. Você chegou no teu andar, desliga o interruptor. Liga aqui? Sim. Perfeito. Agora chegou alguém no primeiro andar. Ele pretende ligar as luzes. Aperta o botão. Apertar o botão significa trocar esses dois. No momento que troca, liga a luz. Digamos que chegue no teto. Desliga. Ok. Vai lá, pode ligar. Você pode ver, fazer todas as combinações possíveis e verificar que em qualquer momento qualquer um desses pode ligar ou desligar a luz. Se tivesse um quarto ponto, bom, se trataria de colocar esse inversor aqui, um outro inversor aqui, um segundo inversor, um terceiro, um quarto, não importa, pode colocar infinitos. Desenhando o circuito elétrico, você vai ver que realmente tudo isso funciona muito bem. Só tem um detalhe. Dependendo do número de pontos no qual você pretende ligar e desligar a luz, precisa de dois deviadores e o restante são inversores. Os inversores têm um certo custo. É uma coisa para se avaliar. Por quê? Porque se você tem, digamos, 3 pontos no qual você pretende ligar e desligar a luz, você compra 2 deviadores e um inversor. E você vai ter que avaliar. Porque estava dizendo que esses inversores são caros. Então, imagina de ter 10 pontos nos quais você pretende ligar e desligar a luz. O que é que pode ser mais conveniente fazer? Em certos casos, a depender da topologia da planta baixa, uma escolha possível é montar relé. Então, você não vai ter mais interruptores, vai ter botões. Aperta, ele dá um toque, liga o relé, ele dá um clique, liga. Alguém pode reapertar o botão, liga, o relé dá de novo um passo e desliga a luz. Isso é importante. E assim você economiza, porque não gasta muito dinheiro com inversores, gasta dinheiro com interruptor. Se trata de colocar lá os valores específicos do produto que você encontra no mercado, colocar lá os valores, fazer a conta e ver qual é a opção mais conveniente para o cliente. Olá, meu nome é João Manuel, eu sou um estudante da UFS. Hoje eu vou estar aqui mostrando alguns circuitos para vocês. E para fazer isso eu vou estar usando um programa chamado Falstad, que é um programa gratuito e online, com o objetivo de fazer simulações e testes em circuitos. Então vocês podem só pesquisar no Google e já começar a fazer as simulações de vocês. É um programa muito tranquilo de se usar e eu recomendo bastante. E o nosso primeiro circuito vai ser esse daqui, onde a gente pode ver alguns elementos bem interessantes, como aqui no canto. A gente tem a bateria, que é representado por essa barra um pouco maior e essa barra menorzinha. A gente também tem um LED, que aqui no programa está sendo representado por um círculo, mas em outros materiais vocês vão ver uma outra representação, que seria essa daqui. Do lado nós temos um resistor, que também em outros materiais vocês vão ver uma outra anotação, que vai ser colocada aí na tela, mas aqui o programa optou por usar um retângulo para representar. E logo aqui abaixo a gente tem uma sequência de 2 interruptores. E essa sequência de 2 interruptores é chamada de IND, porque eu preciso clicar tanto nesse interruptor quanto nesse para a corrente poder passar. Então, ao fechar os 2 interruptores, a gente pode ver que o LED se ligou. E se eu deixar um aberto, ele não passa. Se eu deixar o outro aberto, ele não passa. Precisa dos 2 estarem ligados para a corrente poder passar. Passando um pouco nos circuitos, a gente tem esse conjunto aqui. Um pouco parecido com o outro, mas com uma grande mudança. Porque agora os interruptores estão em paralelo. O que significa que a corrente pode seguir seu fluxo normal, caso o interruptor esteja fechado,
ou pode seguir um fluxo alternativo, um caminho alternativo, caso o interruptor de baixo esteja fechado. E esse conjunto é chamado de OR, porque ou a corrente vai passar por cima, ou ela vai passar pelo caminho alternativo. Nosso próximo circuito é esse aqui, onde a gente tem um conjunto formado por duas alavancas e cabos ligando eles. O nome desse conjunto é comutador, porque a gente pode trocar a posição das alavancas, então as alavancas não estão fixas em seus cabos, a gente pode transferir tanto essa para cá quanto essa para cá. E dependendo da posição que elas estiverem, se elas estiverem conectadas no mesmo cabo, a corrente pode passar. Então nesse caso, o LED não está ligado, porque elas estão em cabos diferentes, mas se eu deslocar essa alavanca para cima, a corrente vai poder passar e o circuito vai entrar em condução. Então temos esse exemplo de ambos para cima ou ambos para baixo. Agora nós temos um conjunto um pouco mais complexo. A gente tem uma alavanca aqui, outra alavanca aqui, e esse outro conjunto aqui no meio, que é o conjunto que nos interessa mesmo, ele é chamado de inversor. Também é chamado de four-way, que é 4 caminhos, porque a corrente tem 4 caminhos possíveis para passar. E a gente já vê esses 4 caminhos possíveis. E o interessante dele é que ele tem 2 alavancas em conjunto. Então quando eu deslocar essa alavanca para baixo, essa também vem. Quando eu deslocar para cima, a outra também vai. São alavancas em conjunto. Quando eu ligar aqui, a gente já pode ver um caminho possível. Aqui a gente tem o segundo caminho possível, o terceiro e o quarto caminho.